Boa noite, queridas chaminhas, chamas gêmeas, queridas divinas femininas, queridas coparticipantes do governo da consciência crística. Eu estava aqui refletindo sobre esta jornada e refletindo sobre esse processo desse chamado especial, esse chamado missionário, esse chamado para romper com as estruturas da dualidade e, de fato, conhecer um novo governo, uma nova consciência. Enquanto a gente confabulava aqui, antes, sejam bem-vindos ao 10º dia da nossa 18ª jornada de alinhamento espiritual e energético. Chegamos nesse dia 20, praticamente na metade do caminho, e esta jornada, o fluxo energético dela está rápido, porque nós estamos num momento, de fato, onde muitas coisas estão se realinhando para fazermos muitas finalizações, de fato. E existem muitas jornadas que estão aí, muitas duplas prestes a, de fato, manifestar o propósito. Mas antes de falar sobre isso, a gente precisa dizer para vocês o que os nossos mestres estão insistentemente falando conosco sobre este caminho da chama gêmea. Como vocês sabem, nós temos um comandante, e o nosso comandante é Jesus. Como vocês sabem, nós entendemos os ensinos de Jesus como sendo o ensinamento de um novo governo, porque o que Jesus trouxe, a proposta crística, é a proposta de um novo reino. O que eles chamam de nova terra, é um novo reino que foi trazido por Jesus. E pela sua trajetória. É importante a gente dizer também que muitos pegam parte do que Jesus disse e parte do que as Escrituras dizem e fazem uma confusão e um emaranhado de crenças que muitas vezes mais nos distanciam deste ponto que é um novo governo, um novo reino. Jesus falou de um novo reino, de uma nova terra. E ele falou que as bases desse reino são, de fato, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. As bases do amor. Ele, Jesus, construiu um caminho onde não havia caminho. Este processo de ascensão, ele só é possível porque Jesus, ele construiu este caminho de volta para o Pai, de volta para casa, e nos deixou estabelecido alguns critérios para que a gente passe por este caminho. E nós sabemos que neste tempo, onde de fato
precede a volta de Jesus, muitos também falam das famosas 144 mil almas descritas no Apocalipse, dizendo que essas almas, elas precederiam a volta desta consciência e deste reino. E que essas almas, elas teriam um relacionamento diferente com o divino. Seriam almas separadas para terem uma relação mais profunda, onde o que estava fragmentado seria novamente unido, simbolizando assim a nossa união com o Pai. Então, as chamas gêmeas, elas trazem também essa simbologia, esse arquétipo de união, de unidade e de unicidade. Contudo, é preciso dizer que uma chama gêmea, ela é convidada a ter um relacionamento muito pessoal com Jesus. Vocês podem observar que quando a presença de Jesus, ela se manifesta, imediatamente nós somos invadidos por um sentimento de amor profundo e de compaixão. Muitas vezes essa presença nos leva aos prantos, porque a gente sente amor e compaixão. E os critérios que ele deixou sobre este caminho que nos leva de volta ao Pai. E aí tem várias histórias contadas, tem a própria história bíblica, tem a história das religiões, tem a história dos espiritualistas, tem várias histórias. Mas nós sabemos que ele disse: e conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade, de fato, é este novo reino e este novo caminho. E mais do que isso, ele disse, e eu gosto muito de observar as mensagens ditas por Jesus, aquelas palavras que Jesus deixou, onde ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz isso, ele fala deste caminho. Ele fala desta jornada. Ele fala deste processo ascensional, que passa principalmente pelo arrependimento e pelo perdão. Todas essas situações que você vem passando e vivendo, tudo isto aponta para este caminho de amor, de graça e de perdão. Então, as chamas gêmeas, elas são reconhecidas por esse espírito e este reino que as governa. E o convite para você hoje é se abrir ainda mais para este amor. Se abrir ainda mais para esta consciência e se abrir ainda mais
para este reino. Nós estamos chegando num movimento muito maravilhoso. Essas almas espelho, seladas com uma energia preparada para vivenciar este processo de ascensão. E chegou o tempo de você dar um salto ainda maior, estabelecendo um relacionamento mais profundo com o Mestre. Você pode lembrar-se do que você conheceu sobre Jesus, ou nas religiões, eu não sei qual o sistema de crença da sua família, onde você nasceu, o contexto que você viveu. Mas, quando você conhece esse amor, ele de fato, ele toma conta de todas as estruturas do seu ser. E você, como uma alma, como parte dessas 144 simbólicas almas que representam um novo governo, uma nova consciência, um novo reino, um novo tempo. Eu não sei se você consegue alcançar o tamanho do que Jesus fez. Eu não sei se você parou para pensar que ele criou um caminho onde não havia caminho. Para que hoje você também pudesse vencer todo este corpo de dor e também fazer o seu caminho de volta para o Pai. E mais do que isso, podermos estabelecer um novo reino e um novo governo neste planeta. O tempo é agora. E isso me faz lembrar, quando eu tinha 9 anos de idade, que eu insistentemente falava com o meu pai que eu queria muito me batizar. Eu era da Igreja Batista, quando criança, e o meu pai falava, mas você é muito nova, você é muito menina ainda para querer se batizar. E eu me lembro que eu falava, mas eu amo Jesus. Mas eu amo Jesus. E eu desejei tanto aquele batismo, tanto, tanto, tanto aquele batismo. Eu desejei tanto. E quando eu me batizei, a minha mãe contava que ela não era de frequentar a igreja, mas ela foi do meu batismo. E ela fala que quando eu me levantei, com aqueles cabelinhos molhados, uma criança que desejou se batizar, que amava Jesus. E hoje, quando eu me lembrei disso, eu falei, todas as dores que a gente vive são por amor também a Jesus. E pelo amor dele por nós, que quando nos convida a trilharmos essa jornada e esse caminho de ascensão, inicialmente, você ainda muito aprisionado pelos conceitos e contexto da Matrix, e o caminho ainda está sendo aberto, porque as chamas gêmeas ainda não receberam a unção do Espírito. Estamos nesta fase de recebermos essa unção do Espírito, onde este relacionamento próximo com este amor
principalmente para o feminino, a polaridade feminina, que veio com esta missão de ser totalmente preenchida por este amor. Totalmente preenchida por este amor. E ao ser preenchida por este amor, você começa a, de fato, vivenciar a missão primordial do feminino divino, que é transbordar este amor. Eu me lembrei também, aqui antes de nós começarmos, que no final da 13ª jornada, nós finalizamos a 13ª jornada em Santiago, no Chile. Fomos lá encarar aquele gelo. E eu me lembro que no final, no último dia da 13ª jornada, nós falamos de uma palavra de Jesus também, que dizia: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. E naquele dia nós falamos que o feminino divino das chamas gêmeas é este quase, que não está que está impedindo que este amor se esfrie. É este quase que está mantendo a chama acesa. É este amor que você inicialmente, e muitas até hoje, ainda acreditam que ele traz apenas essa visão romântica de um relacionamento no modelo que a gente conhece. E à medida que você vai caminhando, você vai percebendo que essa jornada é muito maior. Ela fala de transformação. Ela fala de resgatar o caído. Ela fala de trazer alegria para aqueles que estão absolutamente perdidos dentro ainda da escuridão que todos estávamos submersos. Até que ele, Jesus, se diminuiu a ponto de caber num corpo. Ele, o sol da justiça. Ele, o brilho de maior esplendor. Ele, o ser que fez todas as melhores escolhas e incorporou o próprio Deus, a própria fonte, se fundiu e se permitiu descer às profundezas de um mundo decaído para nos dar a possibilidade desta ascensão. Hoje, depois de nós terminarmos, voltamos a fazer os atendimentos hoje, fizemos 4 atendimentos, e em todos eles nós falamos algo que nós temos falado todos os dias, quando acordamos. Todos os dias eu declaro: eu agradeço por mais um dia onde eu tenho a oportunidade de saber quem eu sou e de escolher o caminho da luz. Hoje é um dia não para você pensar nos apegos da matéria mais. E o paradoxal de tudo isso é que quando você escolhe o Espírito, todas essas coisas lhe são acrescentadas numa medida transbordante. E ao acordar, quando eu declaro mais um dia, porque muitos
não acordaram nesse dia. Muitas pessoas que estavam vivas na quarta-feira passada, muitas alegres fazendo planos, hoje elas não têm a mesma oportunidade que você tem de escolher a luz, de escolher a sua ascensão, de escolher transbordar o amor e a consciência crística. E não permitir mais que esses apegos, e esse apego também à sua chama gêmea, quanto mais você solta este apego, mais você acopla esta linha, que é a linha da união. Quanto mais você se desapega, quanto mais você solta o outro, mais você encerra o fluxo da separação e mais você pisa na linha do tempo da união. Quando nós incansavelmente falamos que é parte dos planos da luz, a manifestação da união sagrada, é porque esta união envolve a inauguração de um novo tempo e de um novo reino. E você, divina feminina, que transborda este amor, é esta alma em ascensão. E mais do que nunca, hoje é o dia de você estreitar um pouco mais esta relação com Jesus, o Mestre. Muitas crenças são difundidas ainda, mas esta consciência, este reino do amor, eles estão diretamente ligados ao ministério de Jesus e ao que ele veio fazer. Não tem como separar. E não tem como você pegar partes e dizer, aqui eu acredito, vai ter a separação do trigo e do joio. Ou aqui eu acredito e lá eu não acredito. É preciso entender o novo reino que ele veio trazer. E mais do que isso, é preciso que você abrace o seu ministério como uma alma em ascensão e como uma chama gêmea que veio transbordar o amor universal por tudo e por todos. As chamas gêmeas recebem este selo. E este quê diferente que tem na voz de uma chama gêmea, que tem no toque das mãos de uma chama gêmea, que tem na vida de uma chama gêmea, é o ministério de Cristo. Ele que, diante do alto dos seus 33 anos, quando se propôs a vencer um corpo de dor que não era dele, como um exemplo para nós, um modelo perfeito do processo de ascensão que você está vivendo com a sua polaridade oposta, com a sua contraparte espiritual.
quanto mais você se ilumina, menos resistência o divino masculino tem ao seu próprio processo ascensional. Quanto mais você permite que essa luz te invada, mais o processo de rendição à espiritualidade acontece com a sua contraparte espiritual. Nós estamos hoje nesse dia 20, nesse 10º dia, recebendo um alinhamento muito peculiar nas nossas jornadas, nas nossas dinâmicas. E um novo movimento já está sendo feito neste alinhamento desses corpos que faz parte desta 18ª jornada. É importante que você entenda que neste momento onde nós fizemos o alinhamento do corpo físico, estamos fazendo o alinhamento do corpo astral inferior e superior, estamos movimentando o astral. E o masculino divino está sentindo isso, através de muitas manifestações, de muitos sonhos, de muitas visões, sonhos lúcidos que eles já estão tendo, até que o ponto de resistência solte completamente e este acoplamento aconteça. Estamos muito próximos desse movimento, muito próximos. Esse trabalho aqui, guiado por mestres espirituais, guiados pelo nosso comandante, ele tem uma estrutura muito peculiar e muitos movimentos estão sendo feitos. Como vocês sabem, e nós falamos para vocês, a 19ª jornada, a última jornada do ano de 2024, um marco nas nossas vidas. Nós falamos que ela será finalizada em Santiago, na Espanha, de Compostela. E de ontem para hoje nós canalizamos essa jornada. E eu fiquei muito emocionada, porque nós iremos fazer o caminho de Santiago nesta 19ª jornada. O caminho etérico de Santiago. Nesses 21 dias, nós, juntos com o mestre, e junto com o eu superior da dupla, estaremos fazendo 21 dias deste caminho. E muitas surpresas e presentes receberemos e também doaremos. É um movimento de extrema gratidão do seu coração quando você vai entregar este caminho e finalizar este ano declarando que você confia nos planos da luz e que você sente a vibração do eu superior dirigindo todos esses passos. É importante dizer também que nesta 19ª jornada, os Tiagos vão participar. Os Diegos vão participar. Os Pedros vão participar. Os Marcos, Lucas, João e todos os nomes que você lembrar. Os Caios, os Cássios, os Fernandos, todos eles estarão participando desses 21 dias, desta caminhada
de Santiago, onde você vai conscientemente entregar a sua jornada. E este dia aqui, este 10º dia da 18ª jornada, onde estamos alinhando os nossos corpos, preparando todos esses corpos para fazermos esta caminhada, finalizarmos neste ponto estratégico, onde, de fato, muitas coisas estarão se desdobrando. Aguardem surpresas. E lembrem-se, hoje, nos atendimentos, já observamos sincronicidades aí, com a chama gêmea se movimentando, exatamente no dia 14 de dezembro, quando os mestres nos falaram especialmente sobre essa data, uma data de muita luz, de muito propósito. Esse mês de dezembro inteiro está pertinho, chegando aí para nós. Mas nós estamos aqui nos últimos 10 dias desse sagrado mês de novembro, onde você hoje vai se purificar ainda mais, purificar este corpo astral, para que você entenda, não com a mente 3D, mas entenda com todos os seus corpos as mensagens que estão chegando para você pelo astral. Muitas mensagens, né? Tem alguns que estão escutando até vozes. Muitos acessos, muitos sonhos. Inclusive, os masculinos divinos, tendo muitos sonhos, ou a parte que não despertou, sendo muito acessada, acessando, reintegrando. Muitas coisas estão acontecendo. Está vivendo quem está plasmando. Está vivendo quem confia na condução dos mestres e não se deixa levar por um ego insolente que ainda acha que pode fazer do seu jeito. Esta jornada, como a gente diz, é para todos, mas nem todos irão perseverar, como diz a palavra. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Lembrar dessas falas, tanto de Apocalipse, como das palavras do próprio Jesus, é trazer para a manifestação toda a cura que essas almas espelham no mundo inteiro, essas 144 mil estão experimentando. E você, como parte deste comboio espiritual, onde o selo da luz está sobre a sua vida. Enquanto estamos falando aqui, os astronautas estão preparando o astral para receber você. E eles querem te dar as boas-vindas e conclamar para que você acredite no que você sente. E para que você também pare de plasmar a Matrix 3D. É tempo de se lançar completamente para a condução do espírito. E quando você se lança, você é surpreendido todos os dias com muitas, muitas, muitas surpresas da luz. No nosso vídeo no YouTube, não sei se foi o de ontem, nós vimos um comentário que dizia mais ou menos assim. Ah, no de ontem mesmo. Falando que esta união com o todo já
se refere à união com o todo. Já a união externa não é para todos, ou já é outro, ninguém sabe, ninguém pode falar nada. E eu quero dizer para você que, se você acredita nisso, é isso que você está plasmando. E todo o nosso trabalho aqui é um trabalho de recuperar a nossa força, de recuperar o nosso poder, de sermos batizados com o ministério crístico, o ministério de uma consciência, o ministério de Jesus e dos seus infinitos milagres. Quando ele olhava para um paralítico ou para um... E um dos milagres de Jesus que me causa, assim, todos eu acho maravilhosos, mas aquele da mão mirrada, que quando Jesus jogou o seu plasma, seu ectoplasma, sua unção poderosa sobre aquela mão, as fibras foram nascendo, novas fibras ali na frente de todos, tudo novo, uma mão nova. Você já parou para pensar que o ministério de Cristo, quando ele diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer isso e muito mais. Você pode se perguntar, por que tantos que falam de Jesus ainda não chegaram neste patamar? Se o véu foi rasgado, o véu que separava já não separa mais, mas com o caminho do ministério de Cristo. Este é o caminho, a verdade e a vida. E às vezes a gente demora muito para entender. E lembrando do livro O Alquimista, de Paulo Coelho, do Santiago, cujo personagem se chama Santiago, que ele sai em busca de um tesouro, 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 e ele busca, ele conhece, ele tenta, e no final ele descobre que o tesouro estava exatamente no ponto de partida. E isso me faz lembrar aquela menina de 9 anos que queria se batizar porque amava Jesus. E hoje eu me sinto plenamente restaurada como ser, apta a aceitar todas as coisas que estão propostas para nós, sem resistência, porque este amor transborda dentro de nós.